perfil Identidade Regatiana CRB. Fala, Alberto. Fala, meu irmão. Tudo em paz? Um abraço aí a todos da Identidade Regatiana. Você acha que uma possível mudança de treinador no CRB seria o ideal nesse momento? Não acho. Não vejo motivo para isso. E isso tem até uma certa lógica cronológica realmente. O CRB, ele passou 11 jogos sem vencer e ele não fez uma mudança de comissão técnica. Depois ele encaixa uma sequência de 4 vitórias e mudou o patamar, inclusive, se conseguisse a 5ª vitória consecutiva, ele estaria no G6. E aí vieram as 2 derrotas. Cuiabá, fora, e São Bernardo, aqui. Contra o São Bernardo, contra o Cuiabá, realmente o CRB foi bem abaixo. Isso, inclusive, é reconhecido pelo próprio Eduardo Barroca na própria coletiva, depois do jogo contra o Cuiabá, e também se referindo quando falou após a derrota para o São Bernardo. Mas com o São Bernardo, o CRB fez um grande jogo. Ele perde a partida, é preciso deixar isso claro. Ele perde a partida, mas o time faz um grande jogo. Um grande jogo. Do começo até o final da partida, o CRB buscou a vitória. Ele competiu com o São Bernardo. E é também preciso dizer a quem me acompanha, a quem ouve, quem participa aqui das lives, que vê vídeos, enfim, que acompanha o trabalho, a derrota para o São Bernardo, ela está muito mais relacionada à qualidade do adversário e à incapacidade do CRB no momento de decisão, de finalização, a capacidade de definir os lances. Um time que tem 32 finalizações não é um time que jogou mal contra uma defesa que é uma defesa muito forte. Então, nesse sentido, não entendo, não vejo qualquer relação ou qualquer perspectiva de você trabalhar a mudança de uma comissão técnica. O que eu acho que é necessário, e é importante dizer isso, é que o CRB precisa encontrar o caminho para evitar de tomar tantos gols. E esse caminho não me parece que seja com a mudança de treinador. O caminho, no meu modo de ver, é trabalhar ainda mais do que já se trabalha, fazer correções nesses trabalhos,
Se necessário, mudar peças, encaixe de jogadores, posicionamento de jogadores, mas não entendo como a solução sendo a troca de um treinador nesse momento. Espero ter respondido o questionamento, né? Embora é claro que o torcedor do CRB está incomodado, o elenco está incomodado, Eduardo Barroca está incomodado. Isso não é uma fala aleatória, é uma fala nas entrevistas dos jogadores, no sentimento de que os caras, todos, entregaram o máximo possível no jogo contra o São Bernardo. Insisto, não estou dizendo que o São Bernardo é o melhor time do mundo, é o melhor time do Brasil, não é isso, mas é um time muito acertado, muito acertado. É um time que tem uma sequência de um trabalho de uma comissão técnica. Então, tudo isso são estabelecido como um trabalho muito efetivo. E olhe, o São Bernardo já passou por dificuldades, um time que estava na Série D, fez temporada na Série C e começava muito bem, depois não dava sequência, mas especificamente para o técnico Ricardo Catalá, ele é o terceiro técnico mais longevo do futebol brasileiro. Para se ter uma ideia, ele só fica atrás do Abel, no Palmeiras, e do Rogério Ceni no Bahia. Ele já está entrando aí para a terceira temporada. Ou seja, já tem 2 anos e 2 meses. Então, o CRB não enfrentou qualquer time. Não enfrentou qualquer time. Ele enfrentou um time com a estrutura, com uma qualidade, com um trabalho muito bem executado e competiu muito com essa equipe, né? O sentimento, inclusive, falando com alguns jogadores, conversando com pessoas do São Bernardo, é que, de uma forma geral, eles entendem, veja como são as coisas, de uma forma geral, eles entendem que com aquela atuação do CRB, literalmente o CRB brigará por acesso. E a gente está falando de um time que está na ponta da tabela. Apurei com pessoas, com eles falando claramente, poxa, jogo mais complicado,
um dos jogos mais complicados que a gente teve na Série B. Jogando desse jeito, os caras vão estar brigando por acesso. Então, assim, isso são avaliações de fora de um time que ganhou do CRB. Mas aqui a gente tem algumas situações efetivas em relação a uma cobrança, porque o CRB entra em toda Série B com apenas a possibilidade de um resultado, ou com apenas um objetivo, que é o acesso. E aí, quando você tem derrotas, quando você não consegue alguns resultados, quando você oscila dentro da tabela de classificação, o torcedor, ele já, de cara, já está se repetindo tudo aquilo, esse time não chega a canto nenhum, aí precisa mudar técnico, jogadores, presidente, então. E o mercado, os outros times, veem o CRB de outra maneira. O líder da competição, nesse momento, é claro que a rodada ainda vai prosseguir, mas o líder da competição, neste momento, que é o São Bernardo, entende que o CRB é um time para acesso.